O homem que retorna, um chamado à verdade masculina. Se você é homem e sente que há algo errado, mas não consegue nomear, este chamado é para você. Talvez você tenha tentado ser forte e foi engolido pela ansiedade. Talvez tenha tentado ser sensível e foi rejeitado. Talvez tenha se calado demais ou falado demais. Talvez esteja cansado de conquistar tudo e continuar se sentindo vazio. A verdade é que o masculino está fragmentado. A direção se perdeu e os homens estão tentando guiar a si mesmos com bússolas partidas. Este conteúdo não é um curso comum, nem um projeto motivacional. É um chamado silencioso, transmitido de homem para homem, um reencontro com aquilo que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu sustentar por tempo suficiente. Aqui não se promete uma solução rápida, mas se oferece uma reconexão real, um passo vivo, uma vibração que, se acolhida, muda tudo, porque ela começa de onde sempre deveria ter vindo, do silêncio, de dentro. Este é um processo de retorno, de limpeza, de reintegração do masculino. Não há promessas, certificados ou títulos. Há silêncio, retenção e verdade. E aquele que percorre este caminho jamais sairá o mesmo. Capítulo 1. O homem que se esqueceu de si. Como se forma o ego? Desde o nascimento, o homem é condicionado a acreditar que ele é aquilo que os outros dizem que ele é. Os pais, a sociedade, a religião e a educação impõem etiquetas, expectativas e padrões que começam a moldar a percepção da criança sobre si mesma. O que inicialmente era apenas consciência pura e presença começa a se organizar em torno de imagens, identidades e medos. O ego, nesse estágio, é uma armadura emocional que promete proteção, mas aprisiona. As cartas de Cristo ensinam que a consciência do ser humano é fragmentada a partir do momento em que ele começa a se identificar com o eu separado, em vez de perceber-se como expressão da consciência divina. Esse processo dá origem ao ego, uma falsa estrutura de identidade construída sobre comparação, escassez e necessidade de validação. O ego passa a operar como filtro e juiz, afastando o homem de sua origem vibratória. Esse eu separado não é pecado como as religiões ensinam, mas uma consequência natural da ignorância espiritual. Porém, ignorância aqui não é burrice, é apenas ausência de luz. Quando o homem é educado apenas para competir, consumir, conquistar e impressionar, ele reforça cada vez mais o ego como centro de decisão e perde a intimidade com sua própria alma. Ele passa a viver reativamente, não criativamente. O ego é, portanto, uma adaptação funcional, mas não é o verdadeiro eu. Sua natureza é frágil, porque depende do externo para existir. E justamente por isso, o homem moderno vive exausto, tentando manter uma imagem que não é sua, buscando resultados que não o satisfazem e evitando a todo custo o silêncio onde a verdade poderia emergir. Entender a formação do ego é o primeiro passo para desmanchá-lo. Não se trata de destruí-lo, mas de recolocar cada coisa no seu devido lugar. O ego não é o condutor. Ele é apenas o escudo. A consciência desperta precisa assumir o comando novamente. O curso começa por esse ponto, porque só pode reter energia aquele que sabe quem é. Caso contrário, toda retenção vira repressão e todo silêncio vira violência contida. A dissociação do homem com sua origem divina. A grande ilusão do mundo moderno é fazer o homem acreditar que ele é apenas corpo e mente. O espírito é deixado de lado, como se fosse um adorno místico, reservado para rituais religiosos ou discursos motivacionais. Mas nas cartas de Cristo, somos ensinados que o espírito é a origem da forma, e não o contrário. A matéria é efeito, o espírito é causa.
Quando o homem se desconecta dessa origem espiritual, ele começa a buscar sentido naquilo que é passageiro. Ele se torna escravo da performance, da conquista externa, da validação sexual, profissional, social. Essa busca o esgota porque é insaciável. Nada do que é externo pode preencher o vazio que surge quando a fonte é esquecida. A dissociação da origem divina também cria uma percepção distorcida do sofrimento. O homem começa a acreditar que a dor é castigo e não correção vibracional. A ausência de conexão com o espírito o torna vulnerável a todos os impulsos do ego: medo, orgulho, raiva, inveja, luxúria, porque ele não tem mais um centro interior que o governe. Sua bússola interna foi desligada. Essa desconexão, ensina Cristo, não é culpa do homem. Ela é um reflexo coletivo de um sistema global baseado em mentira e controle. Mas a responsabilidade de reconectar-se é dele. Ninguém pode fazer esse trabalho por ele. A reconexão começa no silêncio, continua na disciplina e se manifesta na vibração. Por isso o curso não é teórico, é experiencial. Ao longo do processo, o homem será desafiado a reencontrar esse fio de ouro, essa vibração interior que revela sua identidade real, não com frases bonitas, mas com presença autêntica. O retorno à origem não é emocional, é vibracional. A reconexão com o espírito devolve ao homem sua clareza, sua paz e sua autoridade silenciosa. A partir daqui, tudo que virá no curso começará a fazer sentido. A criação de uma identidade artificial voltada ao mundo exterior, o homem moderno construiu uma persona para se adaptar a um sistema que valoriza aparência, performance e obediência. Desde cedo, ele aprende que deve ser alguém que agrade, que conquiste, que nunca demonstre fraqueza. Essa persona é o eu social, moldado para sobreviver num ambiente competitivo, mas totalmente alheio à essência real do ser. Essa identidade artificial se torna o centro da vida do homem. Ele mede seu valor por resultados, por validações externas, por aprovação alheia. Ao fazer isso, ele desloca sua consciência da interioridade para o espetáculo. Esse desvio da verdadeira fonte do ser gera sofrimento constante, pois o ego nunca será saciado. Esse eu mundano está sempre buscando. Ele quer ser o melhor, o mais desejado, o mais respeitado. Mas por trás dessa máscara, há medo. Medo de ser insignificante, medo de ser rejeitado, medo de ser visto em sua fragilidade. E é esse medo que move quase todas as decisões do homem desconectado de si. A identidade construída pelo ego não conhece descanso. Ela precisa ser constantemente reforçada, com sexo, status, aplausos, dinheiro, poder. Tudo isso parece conquista, mas é apenas compensação. E toda compensação é sintoma de uma ausência profunda, a ausência do eu verdadeiro. Por isso, o primeiro passo deste curso é o desmantelamento da persona. Não se trata de rejeitá-la, mas de vê-la pelo que ela é. Uma criação funcional que se tornou cárcere. Quando o homem começa a observar essa identidade sem se identificar com ela, ele dá o primeiro passo para retornar à verdade de seu ser. E sem essa reconexão, todo o restante, retenção, meditação, liderança, será apenas mais uma performance do ego. Capítulo 2. O impulso. A energia criadora fragmentada. O papel da energia sexual como força de criação. A energia sexual é a centelha vital que transporta em si o potencial de gerar vida. Não apenas vida biológica, mas também vida criativa, visão, direção, presença. Em sua origem, é uma extensão direta da energia divina que pulsa em todo o universo. Como é ensinado nas cartas de Cristo, toda manifestação surge da atividade criadora da consciência divina, que é essencialmente movimento amoroso, gerador e expansivo. A energia sexual é a face mais palpável disso no corpo do homem.
A ejaculação, no plano físico, representa o ponto culminante de um impulso que tem como origem espiritual o desejo de expansão e união com a criação. Porém, esse impulso, quando não compreendido, é redirecionado para a busca cega do prazer, descolado do propósito. O que deveria ser poder criador se transforma em dispersão contínua. O homem passa a viver no modo de descarga, e não de cultivo. Nos animais, vemos a energia sexual como instinto voltado à reprodução. Porém, no homem consciente, ela é mais do que biologia. É matéria-prima para a transformação interior. A retenção da semente, quando feita com consciência, redireciona esse fogo para planos superiores, para a visão, a palavra, a arte, a ação reta. É o fogo que constrói templos internos, não apenas corpos. O aspecto masculino da consciência divina é penetrativo, firme, direcionador. Ele foca, fende, estrutura. É Shiva. O aspecto feminino é receptivo, fértil, integrador. É Shakti. No ato sexual sagrado, essas duas forças se fundem para gerar não apenas filhos, mas também estados elevados de consciência. Porém, quando o homem se conecta ao feminino apenas por prazer, ele profana essa união e enfraquece a si mesmo. Portanto, este curso parte do reconhecimento de que a energia sexual é sagrada. O homem que deseja retornar ao seu trono interior deve começar por observar essa energia não como inimiga, nem como tentação, mas como caminho. Um fogo que, se canalizado, o ergue como provedor vibracional, mas, se desperdiçado, o reduz a uma sombra de si mesmo. A dispersão da energia vital pelo prazer. A energia vital masculina, quando desperdiçada de forma constante por prazer egóico, torna-se fonte de enfraquecimento, ansiedade e desorientação. Em vez de servir à criação, à edificação interior e ao propósito, ela se converte em um ciclo de satisfação imediata, seguido de vazio. O prazer não enraizado no amor, como ensinam as cartas de Cristo, é um roubo silencioso da vitalidade do espírito. Na natureza, o macho só copula quando a fêmea está fértil, e o ato é parte de um ritmo sagrado. Já o homem moderno foi treinado para buscar prazer o tempo inteiro, como fuga do silêncio e da responsabilidade. Ele se torna escravo do estímulo, e cada descarga, física, emocional ou digital, representa uma dissipação de energia vital que poderia estar alimentando a visão, o trabalho, a presença e o silêncio. A dispersão constante também fragiliza o campo energético do homem. Sua voz perde peso, seu olhar perde magnetismo, sua postura se torna hesitante. Internamente, ele sente vergonha, não moral, mas vibracional. Algo dentro dele sabe que está se esvaziando. Por isso, mesmo tendo prazer, não experimenta a realização. Ao contrário, sente-se cada vez mais dividido. O prazer não é o problema. A questão é sua função. Quando o prazer se torna senhor, o homem se torna servo. Quando o prazer é consequência do amor verdadeiro, ele é bênção. Mas quando é buscado como anestesia da dor existencial, ele vira veneno. A sociedade atual, como ensinam as leis da existência, está organizada em torno da dispersão. Tudo quer seu foco, seu desejo, seu sêmen. Por isso, a retenção consciente não é puritanismo, é inteligência espiritual. O homem que aprende a não se derramar por qualquer convite, aprende também a sustentar seus projetos, suas palavras e sua missão. Ele se torna contínuo e não intermitente. E essa continuidade é o que o torna digno de confiança diante da vida. O começo da sabotagem do masculino. A autossabotagem do masculino começa quando o homem rompe com sua função espiritual de direcionar, proteger e sustentar. Essa ruptura não é repentina. Ela ocorre sutilmente, cada vez que o homem escolhe o prazer em vez do propósito, a distração em vez da presença,
a aprovação em vez da verdade. Com o tempo, ele se torna uma caricatura do masculino. Forte por fora, mas instável por dentro. A base do masculino é a firmeza, não rigidez, mas solidez. O homem foi criado para firmar pilares, não para seguir ondas. Quando essa firmeza se perde, ele se torna volátil, emocionalmente reativo e sexualmente disperso. Ele se compara, compete, se esconde. A mulher deixa de vê-lo como âncora e começa a tratá-lo como criança. A sociedade o rebaixa a operário do sistema, e ele aceita. Essa sabotagem se manifesta no corpo também. Cansaço crônico, falta de foco, dependência de estímulos, perda de magnetismo. O homem que deveria ser senhor de seu campo energético torna-se escravo de seus impulsos. E quanto mais tenta compensar com conquistas externas, mais fraco se sente por dentro. Espiritualmente, o masculino é o aspecto da consciência que oferece direção. Não é o que acolhe. Isso é o feminino. É o que aponta, sustenta, diz sim ou não. É a espada que separa. Quando o homem se sabota, ele não só perde isso, como entrega o comando à mulher, ao sistema, ao ego. E essa inversão cobra um preço. Confusão interna, relações instáveis, impotência silenciosa. Por isso a proposta aqui é resgatar o masculino não pela força bruta, mas pela reintegração com o espírito. A disciplina da retenção, a firmeza da meditação, o silêncio diante da tentação, tudo isso forma o novo alicerce. O homem que compreende isso deixa de se sabotar, porque entende que tudo o que o seduz fora é só reflexo do que ele ainda não sustentou por dentro. Capítulo 3. O feminino mal compreendido. O feminino interior e o feminino externo. A consciência divina não se divide entre masculino e feminino como opostos, mas como complementos em expressão. O feminino não é apenas o corpo da mulher, mas a força arquetípica da receptividade, da gestação, da integração e da intuição. O feminino é o aspecto da vida que acolhe, que nutre, que dissolve a rigidez do ego com o calor da presença. Dentro de todo homem verdadeiro, o feminino interior é o espaço sagrado onde o espírito é sentido. Entretanto, por medo da fragilidade ou por condicionamento cultural, muitos homens reprimem esse aspecto feminino interno, associando-o à fraqueza. Isso cria um desequilíbrio psíquico. O masculino se torna brutal, rígido, seco. O homem perde a sensibilidade espiritual e, com ela, perde também a capacidade de se auto-observar, de sentir verdadeiramente e de se conectar com o que é essencial. O feminino externo, por sua vez, torna-se objeto de projeção. O homem busca na mulher aquilo que não acessou em si mesmo: beleza, doçura, acolhimento. E a relação amorosa deixa de ser união de consciências e passa a ser busca por compensação. Assim o homem não se une, ele consome, e isso gera frustração, dependência e dominação. Cristo ensina que é necessário integrar os dois aspectos da consciência para que o ser humano manifeste o amor verdadeiro. O masculino dá direção, o feminino dá sentido. O masculino oferece firmeza, o feminino, profundidade. Quando o homem rejeita ou ignora o feminino, ele se torna superficial e reativo. Quando o reconhece, ele amadurece. Este conteúdo oferece vivências silenciosas e simbólicas para que o homem reencontre o feminino dentro de si, sem confusão com fragilidade. Ao acolher essa dimensão, ele ganha profundidade e equilíbrio. Somente um homem que conhece o feminino dentro de si será capaz de se relacionar com uma mulher sem necessidade de dominação, idolatria ou fuga. A confusão entre amor e desejo. Na ausência de um centro espiritual estável, o homem confunde carência com amor e excitação com conexão. O
o desejo passa a ser interpretado como paixão, quando na verdade é apenas reflexo de um impulso instintivo que busca saciar um vazio interior. O amor, por sua natureza, é entrega e permanência. O desejo, ao contrário, é agitação e impermanência. Quando o homem não sabe diferenciá-los, entrega seu corpo à ilusão e sua alma à dependência. O desejo é orientado pela falta. Ele nasce da ideia de que algo fora de si completará aquilo que o homem acredita não possuir. Já o amor é expansão de plenitude. Ele nasce quando há silêncio suficiente dentro do ser para reconhecer o outro como expressão da mesma fonte. Essa distinção é fundamental para a maturidade espiritual. Enquanto o homem buscar no outro aquilo que ele mesmo não cultiva, estará condenado a amar mal e desejar sem cessar. A sociedade, a pornografia, a publicidade e mesmo a cultura romântica reforçam essa confusão. Vendem o desejo como prova de amor, quando na verdade é apenas excitação canalizada. E isso causa frustração, pois após a conquista, o vazio retorna. E com ele, o ciclo recomeça. O homem procura uma nova mulher, uma nova fantasia, um novo prazer, sem jamais se encontrar de fato. Cristo nos revela que o verdadeiro amor só é possível quando o ser humano está unido à fonte e livre das distorções do ego. Isso implica um processo de purificação da mente, dos desejos e das intenções. O amor é, antes de tudo, estado de consciência. E o homem que deseja amar de verdade precisa, antes, conhecer o que o move. Se for desejo, é preciso sublimar. Se for necessidade, é preciso curar. O amor não exige nada, apenas revela. Aqui, essa distinção será vivida, não apenas explicada. Por meio do silêncio, da abstinência, do jejum de estímulos, o homem será conduzido ao ponto de perceber que o desejo é ruído. E só quando esse ruído silencia, o amor começa a emergir, como uma vibração serena, limpa, silenciosa e invulnerável. É nessa vibração que o homem se torna apto a se unir com o feminino de forma sagrada e não utilitária. A inversão arquetípica, a mulher como validação do ego. Na ordem original da consciência, o homem deveria estar a serviço do espírito, e sua presença no mundo seria fruto dessa aliança invisível. Sua segurança não viria de conquistas, mas de comunhão interior. No entanto, com a queda da consciência, o homem passou a buscar fora o que deveria brotar de dentro. E a mulher, nesse cenário, tornou-se um espelho do ego, a prova visível de que ele é desejável, forte, vitorioso. Essa inversão arquetípica fez com que a mulher deixasse de ser percebida como expressão do princípio divino, do feminino, e passasse a ser instrumento de afirmação pessoal. O homem, então, já não busca a mulher para comungar, mas para se validar. Quanto mais bela, mais cobiçada, mais difícil de conquistar, mais ele acredita ser poderoso. Essa ilusão alimenta o ego, mas esvazia a alma. O feminino, nesse contexto, perde seu lugar sagrado e se torna vitrine, troféu, performance. E o masculino se rebaixa a predador ou consumidor. Não há mais encontro real, há apenas troca de aparências. Essa dinâmica gera relações frágeis, pautadas em desejo, ciúmes, controle e manipulação. Nenhum dos dois se vê. Ambos negociam projeções. A natureza não opera por competição, mas por harmonia. O leão não conquista a leoa por sedução. Ele a atrai por presença, força silenciosa e ordem interior. A leoa reconhece essa vibração e responde instintivamente. Assim também é com o homem. Quando sua vibração está limpa, forte e enraizada no espírito, a mulher o reconhece sem esforço. Mas se ele busca nela a validação do que não construiu por dentro, ela rejeita ou o domina. Este conteúdo ensinará o homem a abandonar a busca por validação e a construir presença.
Ele aprenderá que a mulher não é uma recompensa, nem uma necessidade, mas uma expressão de algo que já está nele. Quando ele se tornar inteiro, não precisará mais conquistar. Ele apenas atrairá aquilo que está na sua vibração. E nesse ponto, a mulher deixa de ser vitrine e volta a ser altar. Capítulo 4. A queda do masculino. Quando o homem abandona a direção. A missão do masculino, como expressão da consciência divina, é direcionar, sustentar e proteger. O masculino é a espada espiritual que separa o essencial do supérfluo, o eterno do passageiro. Quando o homem perde essa direção interior, toda a sua energia começa a se dispersar. Ele se torna refém das circunstâncias, da emoção, do ambiente, em vez de ser pilar firme em meio ao caos. Ao longo dos séculos, o homem foi sendo desconectado do seu papel espiritual. Seja por doutrinas religiosas deturpadas, seja por estruturas sociais que o transformaram em mero executor de tarefas, o masculino perdeu sua função sagrada. Sem direção, o homem tornou-se um reator. Reage a tudo, mas não conduz nada. E isso o torna vulnerável, manipulável e ausente. O abandono da direção não é apenas uma fraqueza individual, é uma desordem vibracional coletiva. Quando os homens deixam de sustentar a frequência da verdade, da firmeza, do silêncio, o mundo perde seu eixo. O caos que vemos nas relações, na política, na criação dos filhos, é consequência direta da ausência do masculino desperto. Cristo, nas cartas, ensina que o verdadeiro poder não é domínio sobre os outros, mas domínio sobre si mesmo. E esse domínio começa por um sim claro ao espírito e um não firme às distrações do mundo. A direção é espiritual, e o homem que não sabe onde está indo será conduzido por qualquer vento, por qualquer desejo, por qualquer influência. Aqui, o homem será reconectado à sua bússola. Ele não receberá respostas prontas, mas será levado ao silêncio necessário para ouvir a direção interior. A clareza não virá de fora, mas de dentro. Quando a energia vital estiver retida, quando a mente estiver limpa, quando o coração estiver vazio de vaidade. A partir daí, ele poderá voltar a guiar, não por força, mas por presença. A morte simbólica da figura do pai. O pai, em sua essência arquetípica, representa o princípio de ordem, proteção e autoridade espiritual. A presença do pai transmite à criança a sensação de que o mundo tem estrutura, e que há limites seguros e que existe algo que sustenta. Porém, nas últimas gerações, a figura do pai foi diluída, distorcida ou simplesmente ausente, e isso causou um colapso silencioso na alma masculina. A ausência do pai, seja emocional, espiritual ou física, cria no homem um buraco vibracional. Ele não sabe a quem seguir, não sabe como proteger, não sabe como prover. O pai simbólico, que deveria conduzir o filho ao espírito, foi substituído por modelos de sucesso, influência ou desejo. E assim, o homem cresceu órfão de referência, mesmo quando o pai biológico estava presente. Essa morte simbólica também afeta as relações. O homem que não integrou o arquétipo paterno se torna instável. Ora busca aprovação, ora se rebela. Ora deseja ser líder, ora se sabota. Ele se comporta como um menino ferido, tentando parecer homem. E como não recebeu a iniciação da maturidade, repete padrões infantis, principalmente no campo sexual, emocional e espiritual. A restauração do pai interior exige um rito de passagem, não um ritual externo, mas uma travessia interior. Reconhecer as feridas, perdoar os ausentes, abandonar as fantasias, firmar-se na verdade. Cristo representa esse pai restaurado, não como figura autoritária, mas como presença amorosa, firme e justa. Ao contemplá-lo, o homem aprende o que significa ser pilar. Essa etapa será simbólica,
mas real. Cada exercício de silêncio, de disciplina, de contenção será um passo na direção do pai perdido. O homem não buscará mais fora essa referência. Ele se tornará ela. E será esse novo pai que sustentará o próximo ciclo de sua vida. Em casa, no trabalho, na relação e no espírito. O colapso da energia do provedor. O provedor não é apenas aquele que traz alimento material. Ele é o que sustenta espiritualmente o campo ao seu redor. A energia do provedor é vibracional. Onde ele está, há ordem, há firmeza, há direção. No entanto, quando o homem se desconecta do espírito, sua capacidade de prover se colapsa. Ele pode ter dinheiro, mas não tem paz. Pode sustentar a casa, mas não sustenta a si mesmo. O colapso da energia do provedor começa quando o homem cede aos impulsos. A dispersão sexual, a falta de palavra, o excesso de prazer e a ausência de propósito vão corroendo sua estrutura interna. E quando ele tenta manter a aparência de força, sente-se exausto, incoerente, vazio. Ele já não atrai, já não sustenta, já não direciona. Tudo que ele toca se desfaz, não por azar, mas por falta de vibração íntegra. O verdadeiro provedor é silencioso. Ele não precisa controlar, convencer ou competir. Sua presença basta. Sua firmeza gera confiança. Sua retidão abre caminhos. Mas, para chegar a esse ponto, o homem precisa reconstruir seu templo interior, conter o fogo, limpar o olhar, alinhar a palavra. O provedor é aquele que se alimenta da fonte e por isso tem o que oferecer. A natureza nos mostra isso claramente. O sol provê calor e luz sem pedir nada em troca. Ele não se desgasta por excesso de desejo. Ele cumpre sua função com firmeza e constância. O homem, como reflexo do princípio solar, precisa retornar a essa vibração. Firme, generoso, silencioso e presente. Neste curso, a energia do provedor será restaurada por meio da retenção, do silêncio e da presença. O homem aprenderá que não é o que possui que o faz provedor, mas o que emana, e essa emanação nasce do espírito e não do ego. Um homem conectado à fonte atrai, sustenta e constrói com autoridade natural e não com esforço artificial. Capítulo 5. O retorno pelo silêncio. O silêncio como ruptura com o ego e reconexão com a fonte. O ego é barulhento por natureza. Ele vive de narrativas, justificativas, comparações e projeções. Sua existência depende do ruído mental contínuo, pois no silêncio ele se desfaz. O silêncio é, portanto, uma ameaça ao ego, mas uma bênção para o espírito. Quando o homem silencia verdadeiramente, ele deixa de operar a partir da personalidade e começa a ouvir a voz interior, que não exige, não argumenta, apenas revela. A reconexão com a fonte só acontece quando cessam os ruídos externos e internos. O mundo grita, mensagens, notificações, obrigações, imagens, desejos. O ego responde com ansiedade, pressa, julgamento. Mas o espírito sussurra, e só quem cala profundamente pode ouvi-lo. É nesse espaço que o homem começa a lembrar quem é. O silêncio não é ausência de som, é presença sem interferência. Cristo ensinou que o reino dos céus está dentro e não fora. Mas, para acessá-lo, é preciso atravessar o deserto da mente. O silêncio é essa travessia. É nele que o homem começa a reconhecer sua própria ilusão, a desmontar as máscaras, a abandonar o personagem. É no silêncio que a alma começa a retornar ao centro, onde habita a presença inabalável. A prática do silêncio como ruptura é um processo. No início, o barulho interno aumenta. Pensamentos, memórias, vozes do passado. Mas à medida que o homem permanece, mesmo diante do desconforto, algo se abre. Ele começa a experimentar uma paz que não depende de nada. Essa paz não é produzida, é revelada. Ela sempre esteve ali,
Mas o ego fazia muito barulho para que fosse ouvida. Este curso propõe o silêncio não como técnica, mas como caminho. Cada exercício, cada intervalo, cada momento de presença será um convite ao retorno. O silêncio será a fogueira onde o ego queimará lentamente. E do outro lado, surgirá um homem mais inteiro, mais enraizado, mais verdadeiro. As leis da existência: vibração, correspondência, polaridade. O universo não opera por acaso. Tudo obedece a leis imutáveis, que regem o invisível tanto quanto o visível. Entre elas, as leis de vibração, correspondência e polaridade formam o alicerce da realidade. Compreendê-las não é questão de filosofia, mas de sobrevivência espiritual. O homem que ignora essas leis vive em conflito. O que as honra vive em harmonia. A lei da vibração ensina que tudo é energia em movimento. Pensamentos, palavras, emoções. Tudo vibra em uma determinada frequência. O que o homem emite, ele atrai. Quando vive em desequilíbrio sexual, emocional ou mental, vibra baixo, e tudo à sua volta começa a refletir esse estado. Relações frágeis, crises, confusão. Quando ele se alinha com o espírito, sua vibração se eleva, e a realidade responde com ordem. A lei da correspondência declara: assim como é dentro, é fora. O mundo externo é sempre reflexo do mundo interno. O homem que vive na guerra com seus impulsos verá a guerra em suas relações. O que cultiva a ordem, atrai ordem. O que cultiva caos, colhe caos. Essa lei desmascara a vitimização. O que me acontece fora tem raiz no que vibro por dentro. A lei da polaridade mostra que tudo tem dois polos, luz e sombra, positivo e negativo, masculino e feminino. Nenhum é melhor que o outro. São complementares. Rejeitar a sombra é fortalecê-la. A verdadeira liberdade começa quando o homem integra seus opostos, quando deixa de lutar contra si mesmo e começa a transmutar sua energia, não mais em confronto, mas em consciência. Este capítulo é o ponto em que o homem começa a entender que sua vida não é aleatória. Tudo o que vive é expressão da sua vibração. Ao silenciar, ele aprende a observar, a alinhar, a vibrar com a propósito. Ele deixa de ser reativo e passa a ser co-criador. Não há milagre fora das leis. Há milagre na obediência consciente a elas. Meditação como ferramenta de reintegração. A meditação é mais do que uma prática. É uma ponte entre o homem, fragmentado, e sua natureza unificada. Meditar é parar de fugir. É sentar-se com tudo o que somos e deixar que o silêncio faça seu trabalho. No início, o homem medita. Depois ele percebe que é o próprio espaço da meditação. A prática o conduz à presença, e a presença o reconduz ao espírito. No contexto deste curso, a meditação não será apresentada como método oriental ou ritual esotérico, mas como ferramenta prática de retorno ao centro. O homem aprenderá que sua mente não é seu inimigo, mas um cavalo selvagem que precisa ser treinado. O silêncio será o freio, a respiração será a rédea e a atenção será o caminho. Ao reter sua energia vital e silenciar seus sentidos, o homem cria um campo de potência que começa a restaurar sua estrutura interna. A meditação permite que o corpo repouse, que o coração se acalme, que a mente se purifique. Nesse estado, o espírito pode finalmente se manifestar, não como conceito, mas como presença viva. Além disso, a meditação será o instrumento por meio do qual o homem aprenderá a sustentar vibração. Não se trata de fazer meditação, mas de se tornar meditativo, presente, firme, não reativo. Isso muda tudo. O olhar muda, a voz muda, a postura muda, a mulher reconhece, o trabalho responde, a vida se alinha. Reintegrado pela meditação, o homem voltará ao mundo sem ser do mundo. Estará firme como rocha, mas leve como brisa,
e será esse estado que o conduzirá à próxima etapa da jornada, o restabelecimento da autoridade vibracional, a reconquista do eixo masculino. Mas nada disso é possível sem a raiz silenciosa plantada no espírito. Capítulo 6. O Guardião do Fogo. A retenção do sêmen como prática espiritual, não moral. A retenção do sêmen não é um código moral. Não é repressão, punição ou puritanismo. É uma tecnologia espiritual ancestral, um segredo há milênios guardado nos círculos internos das tradições mais elevadas. Quando Cristo falou sobre pureza, não falava de conduta exterior, mas de vibração interior. E o sêmen, no homem, é uma das expressões mais potentes dessa vibração criadora. O sêmen carrega mais do que células reprodutivas. Ele é o resultado da concentração de energia vital, criativa, espiritual. Desperdiçá-lo continuamente é como queimar o próprio ouro para aquecer uma casa por alguns segundos. Cada emissão sem propósito esvazia o campo magnético, afrouxa a vontade, distorce o foco. A alma do homem, então, se dispersa com ele. A retenção não significa abstenção eterna, mas uso sagrado. O que se propõe aqui é que o homem aprenda a dominar o fogo, em vez de ser dominado por ele. Quando há amor verdadeiro, compromisso espiritual e alinhamento vibracional, a liberação se torna extensão do espírito e não impulso do ego. Mas para isso é preciso atravessar o deserto, silenciar o vício, purificar o olhar, redirecionar a energia. Cristo nos ensinou que os puros de coração verão a Deus. Essa pureza não é ausência de desejo, é domínio sobre ele. Não é negação da força, é sua consagração. A retenção é, portanto, o altar onde o homem devolve sua potência ao espírito, para que este a direcione. É sacrifício, no sentido sagrado, tornar algo digno de oferecer. Neste curso, a retenção será vivida como uma iniciação. O homem será conduzido a olhar com sinceridade sua história sexual, seus automatismos, suas compulsões, e será convidado ao silêncio, à disciplina e à firmeza, não para agradar a ninguém, mas para descobrir o que acontece quando o fogo não é derramado, mas cultivado como luz interna. A transmutação da tensão sexual em energia criativa. A atenção sexual acumulada não é um fardo, é uma força em estado bruto. Quando o homem aprende a não descarregá-la compulsivamente, essa energia começa a subir, a circular, a vitalizar. Os centros superiores do corpo e da alma começam a ser irrigados por essa potência antes perdida. A libido se torna criatividade, intuição, visão, presença. A chave da transmutação é a intenção. Quando o homem simplesmente reprime, cria rigidez. Mas quando ele retém com consciência e propósito, o corpo entende que aquela energia deve ser redirecionada. O desejo se transforma em inspiração, o impulso em construção. O homem deixa de ser escravo da carne e se torna canal do espírito. A atenção bem conduzida gera magnetismo. Os olhos ficam mais vivos. A voz ganha profundidade. As ideias se multiplicam. A mente se clareia. E o coração começa a irradiar um calor silencioso. Isso não é ilusão, é ciência espiritual. A energia que antes escapava agora nutre. E quanto mais ela é contida com dignidade, mais ela ilumina. Os grandes criadores da história, os líderes silenciosos, os sábios do deserto, todos conheciam o segredo da transmutação. Eles não falavam disso em público, mas viviam isso na carne. Sabiam que o verdadeiro poder não vem do grito, mas da contenção, do domínio interior, do fogo que arde, mas não queima. Neste curso, a transmutação será ensinada com base na observação direta. Não haverá técnicas mirabolantes. Haverá disciplina, meditação, serviço. O homem será chamado a agir, a construir, a criar, enquanto retém. E verá com espanto
que aquilo que antes era peso se torna asas, e o que antes era desespero se torna direção. O campo magnético do homem em retenção. O homem em retenção muda o campo ao seu redor. Sua presença passa a emitir uma frequência diferente. Animais o respeitam. Mulheres o percebem. Homens o escutam. Crianças o observam. O campo magnético é a assinatura vibracional da alma, e ele se fortalece quando o homem deixa de se derramar ao acaso e passa a se recolher com propósito. Esse campo não é místico no sentido fantasioso. É real. A física já reconhece que todo corpo emite vibração. Mas quando essa vibração vem de um homem íntegro, silencioso, firme e contido, ela se torna gravitacional. Não por força, mas por coerência. O campo magnético atrai o que corresponde à vibração interior. É por isso que muitos homens, ao entrarem no caminho da retenção verdadeira, percebem mudanças radicais. Relacionamentos se desfazem, outras conexões surgem, portas se abrem, projetos florescem. Nada disso é coincidência, é sintonia. A realidade responde ao campo, e o campo responde à energia que o homem cultiva em si. O sêmen é o núcleo dessa energia. Retê-lo com dignidade é como manter um sol interior aceso. Quando o homem vive nesse estado, ele já não precisa se afirmar. Ele apenas irradia. E essa irradiação é percebida mesmo no silêncio. É poder que não se exibe. É presença que não se justifica. É autoridade que não grita. No curso, cada homem será conduzido a perceber seu próprio campo. Sentirá quando ele estiver forte ou frágil, expandido ou corroído, e aprenderá, pela experiência, que a retenção não é prisão, é liberdade, é a arte de guardar o fogo, para que ele ilumine o mundo e não queime sua própria casa. Capítulo 7. Os testes do caminho. O retorno da tentação sob nova forma. Quando o homem começa a se purificar, não significa que será poupado dos testes. Pelo contrário, as tentações retornam, mas com novas máscaras. Aquilo que antes era vulgar se apresenta agora como belo. O desejo não aparece mais como impulso desgovernado, mas como suposta afinidade. A armadilha já não grita, sussurra. O ego, ferido, tenta sobreviver disfarçado de intuição. Este é um momento crítico. O homem, ao caminhar com mais luz, começa a projetar essa luz no mundo, e o mundo responde. Mas junto com a beleza vem também a prova. A tentação retorna, não como ruína, mas como oportunidade dourada. A mulher que aparece parece perfeita. O projeto que surge parece divino, mas o que está em jogo é sempre o mesmo. A vibração interior. A tentação não é o problema, é a medida do alinhamento. Quando ela retorna, o que está sendo testado não é a força bruta, mas a clareza interna. O homem, que já caiu antes por prazer agora, é tentado pelo reconhecimento. Aquele que antes buscava estímulo, agora é seduzido pela missão. O ego conhece bem o caminho e reaparece, travestido de propósito. Cristo foi tentado no deserto justamente quando mais próximo estava da verdade. Isso nos revela que a elevação de frequência atrai provas cada vez mais refinadas. O perigo maior não está no que é claramente errado, mas no que parece certo demais. O teste é: isso vem da fonte ou do desejo secreto de ser alguém? No curso, cada homem será treinado a discernir, a olhar com serenidade tudo o que surge, a não agir no impulso, nem reagir por medo, a manter-se firme no centro. Ele aprenderá que o retorno da tentação é sinal de avanço, mas que só vence quem já não deseja mais nada fora da verdade. A mulher como espelho da vibração do homem. A mulher que entra na vida do homem revela sua frequência mais íntima. Não aquilo que ele mostra, mas aquilo que ele emite. Se a mulher é instável, há instabilidade nele. Se ela é vaidosa, há desejo de validação.
Se ela é silenciosa e firme, a retidão vibrando. A mulher não é culpada, nem responsável. É espelho. E o espelho não mente. O homem que não compreende isso segue tropeçando nas mesmas dinâmicas. Culpa a mulher por não o seguir, não o respeitar, não o reconhecer, mas não percebe que é sua própria incoerência que a afasta. A mulher, enquanto princípio receptivo, apenas responde. Ela amplifica o que o homem transmite. Quando o homem se alinha, sua vibração muda. E com ela, muda também a resposta feminina. Ou a mulher se eleva, ou se distancia. A verdade interior do homem tem o poder de transformar ou de separar. Por isso, neste ponto do caminho, o masculino aprende a parar de exigir mudanças fora e começa a purificar a si mesmo. A mulher verdadeira, quando aparece, não vem para bajular nem para salvar, mas para confirmar o que já foi conquistado em silêncio. E mesmo quando ela traz desconforto, desafios ou convites ao ego, ainda assim ela é um espelho. O homem só reage se ainda há algo a ser purificado. Neste curso, o homem aprenderá a ver a mulher com novos olhos, não mais como conquista, troféu ou missão, mas como reflexo. Ele deixará de se mover por carência e passará a se mover por clareza. E quando isso acontecer, a mulher certa, ou nenhuma, chegará, mas nunca mais por desejo cego, sempre por sintonia vibracional. O ego espiritualizado, a nova forma de queda. A forma mais sutil e perigosa do ego não é a luxúria ou o orgulho comum, é o ego espiritualizado. Ele surge quando o homem começa a ter pequenas conquistas no caminho, mais silêncio, mais poder de atração, mais discernimento. E então, ao invés de entregar tudo à fonte, começa a se identificar com esses progressos. A queda, agora, é elegante, mas ainda é queda. O ego espiritualizado é aquele que quer ser reconhecido como sábio, verdadeiro, evoluído. Ele cita textos sagrados, fala de meditação, exala uma aura de santidade, mas por dentro ainda deseja controle, influência, validação. Ele usa a linguagem do espírito com os desejos do ego, e por isso engana a muitos, inclusive a si mesmo. Essa queda é mais difícil de perceber, porque não parece queda. O homem continua em silêncio, mas seu olhar julga. Ele continua casto, mas deseja admiração. Ele continua firme, mas quer seguidores. Sua boca fala de Cristo, mas seu coração fala de si. E essa duplicidade, com o tempo, implode sua vibração. Cristo denunciou os fariseus não por suas palavras, mas por sua duplicidade interior. Ele sabia que a hipocrisia espiritual mata mais que a ignorância. O homem que caiu no ego espiritualizado torna-se inacessível, vaidoso, sutilmente agressivo. Ele se fecha à correção, se julga desperto e começa a operar a partir de si mesmo, não mais da fonte. Neste curso, o ego espiritualizado será desmascarado. O homem será levado de novo ao chão, ao silêncio sem aplausos, à verdade sem palco. Ele reaprenderá a servir em oculto, a agir sem ser visto, a desaparecer para que o espírito apareça. Pois no fim, o verdadeiro sinal de maturidade é a humildade vibracional, aquela que não precisa ser sentida, apenas vivida. Capítulo 8. A reconciliação com o feminino. A mulher como templo, não como troféu. Durante milênios, a mulher foi tratada como objeto de conquista, instrumento de prazer ou prêmio social. A cultura do ego masculino, ao se desconectar do espírito, passou a enxergar a mulher como vitrine do próprio valor. Isso gerou uma profunda distorção. O sagrado foi reduzido ao exibível, o íntimo ao superficial. A mulher deixou de ser reconhecida como templo, espaço sagrado de manifestação do feminino divino. A verdadeira mulher, aquela que guarda em si a vibração do feminino primordial, não pode ser possuída nem exibida. Ela é honrada,
não dominada. O homem que ainda vê a mulher como troféu vive a partir da escassez. Precisa mostrar que tem valor por meio da aprovação externa. Mas o homem conectado à fonte já não precisa provar nada. Ele vê na mulher o reflexo do invisível e se curva com reverência. O amor verdadeiro como liberação e não dispersão. O amor verdadeiro não prende, não exige, não consome. Ele liberta. É um estado de vibração que eleva ambos, o que ama e o que é amado. Quando o homem ama de verdade, ele não se perde na mulher, nem tenta possuí-la. Ele a vê como extensão da fonte, e o que deseja é vê-la inteira, firme, luminosa. Nesse estado, não há joguinho, controle ou manipulação. Há presença e clareza. A maioria dos homens confunde paixão com amor porque ainda está preso ao ciclo da dispersão. Ao se unir com uma mulher sem consciência, ele perde sua energia vital, emocional e espiritual. A relação vira drenagem, não expansão. Isso acontece porque a união foi feita pelo ego, não pela alma. Amor verdadeiro é união vibracional e não fusão emocional descontrolada. Amar de verdade exige maturidade. É preciso já ter feito o caminho de volta ao silêncio. O homem precisa ter aprendido a ficar só, a calar, a reter, a criar. Só então ele será capaz de amar sem se perder. Pois quem não se sustenta sozinho, inevitavelmente se apega, cobra, manipula. O amor verdadeiro começa onde termina a carência. Cristo amou com liberdade. Ele não se entregava a todos, não se forçava a ser compreendido, não aprisionava ninguém ao seu lado. Sua presença era cura, mas não dependência. Ele sabia que o amor é serviço, não sufoco. E é exatamente essa qualidade de amor que será ensinada neste curso. Silencioso, firme, purificador. O homem aprenderá a amar com a mesma energia que medita, centrado, silencioso, vibrante. Ele descobrirá que amar não é liberar sêmen, nem declarar sentimentos. É sustentar uma vibração que eleva o outro. E quando essa vibração for mútua, a união será templo, não teatro. E nesse templo, algo maior que os dois poderá descer. O princípio da fusão consciente entre masculino e feminino. No mais alto nível da criação, masculino e feminino não são opostos, mas complementares. O masculino penetra com direção, o feminino acolhe com profundidade. Quando ambos estão alinhados com a fonte, a união que se forma entre eles é sagrada. Essa fusão consciente não é apenas sexual, é espiritual. É a integração de duas vibrações a serviço do mesmo propósito. Para que essa fusão ocorra, é preciso que ambos tenham feito o caminho de retorno ao centro. O homem já não busca validar seu ego. A mulher já não tenta preencher sua carência. Ambos estão inteiros e, por isso, se unem. Não por medo da solidão, mas por chamado. Não por instinto, mas por propósito. Não por carência, mas por comunhão. A fusão consciente não exige perfeição, mas presença. Ela começa quando há verdade, disciplina, silêncio e respeito mútuo. O ato sexual, nesse contexto, se torna oração. A convivência, serviço. O olhar, contemplação. E o silêncio compartilhado, templo. Nada disso se força. Tudo isso se permite, quando a vibração já está pronta. Na natureza, vemos essa fusão em vários níveis. A abelha que fecunda a flor e garante vida futura. O vento que sopra sobre as águas e cria movimento. Tudo que é criativo nasce da união entre polos opostos e complementares. No humano, isso atinge seu ápice quando o masculino e o feminino se encontram não mais como corpos, mas como consciências. Neste curso, a fusão consciente será revelada como possibilidade, não como meta. O homem aprenderá que não há como forçar essa união. Ela acontece quando ele se alinha. E quando ela vier, não será para saciar desejos, mas para servir a algo maior,
a manifestação da consciência através da união pura de dois seres inteiros. Capítulo 9. O masculino que sustenta. Prover como estado de consciência, não como obrigação. Prover não é carregar o mundo nas costas, é sustentá-lo com a presença. O homem que desperta espiritualmente não fornece apenas recursos materiais, mas um campo vibracional de ordem, direção e segurança. Esse prover não nasce da obrigação ou da cobrança externa, mas de uma consciência enraizada na fonte. O verdadeiro provedor não oferece coisas, oferece coerência. Durante séculos, ensinaram ao homem que ser provedor era trabalhar, pagar contas e manter a casa funcionando. Mas isso é apenas o reflexo mais superficial do arquétipo do provedor. No nível mais profundo, prover é sustentar energeticamente o lar, o corpo, o ambiente e a mulher. Com firmeza, com clareza, com presença. É manter acesa a tocha do silêncio e da direção mesmo quando tudo parece escuro. Esse estado de consciência só nasce após a purificação. O homem que não retém sua energia, que não medita, que não silencia, dificilmente sustenta algo por muito tempo. Ele vive em fuga, está sempre reagindo, tentando compensar, apagando incêndios. O verdadeiro provedor, ao contrário, antecipa, porque enxerga. Ele é sólido por dentro e, por isso, é confiável por fora. Cristo sustentava seus discípulos não por recursos materiais, mas por frequência espiritual. Ele era o campo, ele era a paz, ele era o sentido. Quando um homem encarna esse arquétipo, sua família, seus projetos, sua mulher e sua missão encontram repouso em sua presença. Não porque ele impõe, mas porque ele sustenta. Neste curso, o homem aprenderá a transitar do fazer compulsivo para o sustentar consciente. Ele deixará de se ver como uma engrenagem produtiva e passará a se ver como um pilar vibracional. E isso transformará sua maneira de trabalhar, de falar, de decidir e de amar. Prover, então, deixará de ser um fardo e se tornará a expressão natural da presença. O novo magnetismo, silêncio, estabilidade, decisão. A sociedade vendeu ao homem a ideia de que magnetismo vem da aparência, da fala e da exibição de poder. Mas, na realidade espiritual, o verdadeiro magnetismo nasce do silêncio. O homem que não precisa provar nada, que não se agita para chamar atenção, que não compete, torna-se automaticamente magnético. O silêncio verdadeiro não é ausência de som, é presença que emana. Esse magnetismo não é conquistado com técnicas, mas com disciplina interna. Ele é resultado de retenção, de meditação, de integridade nas pequenas decisões. Quando o homem para de se fragmentar, sua energia começa a se condensar. E essa condensação cria um campo que naturalmente atrai o que está em sintonia e repele o que não está. Estabilidade também é chave. O homem magnético não muda conforme o ambiente, não se curva ao emocional externo, não se perde em dúvidas. Ele pode escutar tudo, mas se move a partir do centro. Ele pode ser gentil, mas jamais frouxo. Essa estabilidade é percebida no tom de voz, no olhar, na postura e até na ausência. O mundo moderno desconhece isso, mas o feminino reconhece na hora. Decisão, nesse contexto, não é impulsividade, é clareza. O homem magnético decide com base no espírito, não no medo. Ele não arrisca sua palavra. Ele fala pouco, mas o que diz é lei para si mesmo. Essa integridade gera confiança. E confiança é o solo onde tudo que é verdadeiro floresce. Amizades, projetos, missão, amor. Este conteúdo será a forja desse novo magnetismo. Não se ensinará sedução, mas presença. Não se ensinará discurso, mas direção. O homem aprenderá que o verdadeiro atrativo é o campo que ele sustenta, não o que ele mostra.
e que a mulher que responde a isso é a que vale a pena manter ao lado. A autoridade silenciosa. Autoridade não é grito, imposição ou cargo. É vibração. O homem que realmente é autoridade não precisa convencer ninguém. Sua simples presença já organiza o ambiente. Não porque impõe medo, mas porque emana coerência. Ele vive o que fala. Ele faz o que pensa. Ele sustenta o que promete. A autoridade silenciosa nasce do alinhamento total entre ser, pensar, sentir e agir. O homem que alcança essa autoridade já não precisa se justificar. Ele pode ser contradito sem se desestabilizar. Pode ser testado sem se perder. Ele não controla as pessoas, ele inspira respeito. E esse respeito é fruto da integridade, não da imagem. O ego quer domínio. O espírito manifesta autoridade natural. Cristo é o maior exemplo de autoridade silenciosa. Ele não ameaçava, não se promovia, não usava artifícios. Mas onde ele estava, tudo se alinhava. Suas palavras atravessavam, seu olhar silenciava, seu silêncio respondia. Ele era autoridade porque estava vazio de si e cheio da fonte. E é exatamente isso que este curso busca ativar em cada homem. Essa autoridade não depende de contexto. O homem pode estar em casa, na rua, na empresa ou em silêncio numa montanha, sua vibração o acompanha. Ele não muda de tom para ser aceito. Ele não se curva para evitar conflito. Ele apenas é. E isso basta. Sua simples presença já é referência, ainda que não se intitule mestre de nada. Ao fim desta etapa do curso, o homem terá deixado de ser alguém que precisa de direção, para tornar-se aquele que a oferece. Não por orgulho, mas por maturidade vibracional. Ele será visto, não porque quis aparecer, mas porque sua presença se tornou luz, onde antes havia confusão. Essa é a verdadeira autoridade do masculino desperto. Firmeza sem agressão, clareza sem arrogância, liderança sem dependência. Capítulo 10. O homem reintegrado. O homem como canal do espírito na Terra. Quando o homem conclui o ciclo de retorno ao centro, ele já não opera a partir do ego, mas do espírito. Ele não busca mais identidade, propósito ou reconhecimento. Ele se torna instrumento, canal. Ponte viva entre o invisível e o mundo. A energia divina flui por suas ações, por suas palavras e até pelo seu silêncio. Ele já não representa a si mesmo, representa o que é maior que ele. Esse homem não se acha especial. Pelo contrário, ele desaparece como personagem, e é isso que o torna confiável. Sua fala é limpa porque está ancorada no real. Ele age com simplicidade, mas sua presença reorganiza. Onde ele pisa, há paz. Onde ele trabalha, há direção. Onde ele ama, há elevação. Ele não impõe nada, ele emana. Ser canal do espírito não significa deixar de ter personalidade, desejos ou humanidade. Significa que tudo isso está agora submisso à consciência. O corpo obedece ao espírito. A mente serve à verdade. A sexualidade é conduzida pelo amor. O homem continua humano, mas agora ele está integrado. E por isso, se torna transmissor de cura, ordem e sentido. Esse estado não se força. Ele é consequência de todo o caminho anterior. Retenção, silêncio, purificação, discernimento, entrega. O homem que passou por tudo isso já não busca mais atalhos. Ele sabe o valor de sustentar o invisível e se compromete com isso. Mesmo que ninguém veja, mesmo que doa, mesmo que leve tempo. Essa etapa será vivenciada com discrição. Não haverá euforia, celebrações ou formaturas. O homem perceberá que se tornou canal, não porque alguém lhe disse, mas porque ele sente. Sua vibração mudou. Ele está firme. Ele está livre. Ele está disponível, não ao mundo, mas ao espírito que agora guia seus passos. A missão como expressão do amor. A missão não é um título,
um cargo ou uma carreira. É uma extensão do amor vivido internamente. Quando o homem se alinha à verdade, ele começa a transbordar. Esse transbordamento não é planejado, ele acontece. A missão surge como uma resposta natural à plenitude, e ela sempre tem forma de serviço. Ao mundo, à família, à criação, ao silêncio. O homem que ainda busca missão como fuga da rotina, como busca de identidade ou como tentativa de se tornar alguém, ainda não está pronto. A missão não substitui a falta, ela expressa a abundância. O homem reintegrado já não precisa de validação. Por isso ele pode realmente servir. Seu fazer nasce do ser. Cristo não buscava missão, no sentido comum. Ele caminhava atento, em silêncio, guiado. Seu amor pelo Pai era tão inteiro que a missão brotava em cada passo. Assim também será com o homem desperto. Ele não busca fazer grandes obras. Ele busca obedecer em tudo. E essa obediência transforma o ambiente ao redor. O amor, nesse estágio, não é mais emoção. É vibração constante. Tudo que o homem toca carrega essa frequência. Ele ama quando provê. Ele ama quando disciplina. Ele ama quando se cala. Ele ama quando se vai. Esse amor é firme, claro e purificador. Ele não busca retorno. Ele oferece direção. Aqui, a missão será revelada como consequência, não como meta. O homem não receberá um chamado verbal, mas perceberá que já está em missão quando seu campo se torna serviço silencioso. A missão, então, deixará de ser algo a descobrir e será algo a sustentar com humildade e constância. A vida como prova, a realidade que responde ao novo campo. Nada precisa ser anunciado. A vida responde à vibração do homem reintegrado. Sua saúde melhora. Seus relacionamentos se purificam. O trabalho flui com mais sentido. A intuição se afina. A mulher certa se alinha. Não porque ele está forçando, afirmando ou manipulando, mas porque seu campo mudou e a realidade apenas espelha. Essa é a verdadeira prova. A realidade não mente. O homem que sustenta a coerência por tempo suficiente começa a ver a vida organizando-se ao redor dele. Isso não significa ausência de desafios, mas fim dos conflitos desnecessários. As crises passam a ser apenas lapidações, não destruições. Tudo começa a servir ao propósito. A realidade, nesse estágio, já não domina o homem. É dominada por ele, porque seu campo é tão forte, tão silencioso e tão magnético que as energias inferiores não conseguem permanecer. As portas se abrem porque ele está pronto. Ele entende os sinais. Ele obedece ao ritmo da fonte. A mulher que antes confundia, agora inspira. O trabalho que antes cansava, agora serve. O tempo que antes escapava, agora se torna aliado. Tudo responde à vibração. E essa vibração já não depende de esforço. É fruto de tudo o que foi retido, purificado e consagrado ao longo do caminho. Neste ponto, não haverá conclusão, apenas continuidade. O homem sairá sabendo que a vida agora é o campo de teste. A cada dia, a realidade lhe mostrará se ele está firme ou disperso, centrado ou reativo, verdadeiro ou disfarçado. E se cair, ele saberá como retornar, pelo silêncio, pela retenção, pelo espírito. O legado de um homem em silêncio. Eu não escrevi estas palavras apenas por inspiração ou vontade própria. Muito do que compartilho aqui me foi revelado por livros sagrados, sobretudo pelas cartas de Cristo e pela escuta silenciosa ao longo de anos de prática. Mas nada disso seria real se não tivesse sido também vivido no corpo, nos impulsos, nas quedas e na tentativa sincera de retornar. Ainda estou nesse caminho. Ainda atravesso o deserto. Mas hoje já vislumbro o homem inteiro. E preciso aprender, como você, a sustentá-lo. O que trago aqui não é uma doutrina
nem um plano fechado. É um campo de sobrevivência espiritual que foi se revelando passo a passo. Se você chegou até aqui, é porque esse chamado também te alcançou. E talvez, como eu, já tenha cansado de tropeçar nos mesmos lugares, de se repetir. A diferença é que você pode começar agora, sem precisar carregar 20 anos de peso. Porque aquilo que me foi revelado, agora está sendo dividido. Assim como uma célula que vence um vírus e compartilha esse código com as demais, eu hoje compartilho esse campo. Não por conquista, mas por graça e fidelidade. O vírus da distração, da compulsão, da culpa e da autossabotagem já não tem mais o mesmo poder sobre mim. Não porque não mais exista, mas porque aprendi a vê-lo. E esse ver muda tudo. Quando a vibração muda, a realidade começa a se reorganizar. Mas atenção, o curso não terminou. Ele apenas começou. Porque isso não será vivido ao longo da vida, será vivido momento a momento. A vida agora se torna o campo. Cada situação será um espelho. Firmeza ou dispersão. Presença ou fuga. Verdade ou personagem. E se cair, você saberá o caminho de volta. Pelo silêncio, pela retenção, pelo espírito. Isso também não será falado para a mulher. Ela vai perceber. Vai sentir no campo, no olhar, na decisão silenciosa. Não será discurso. Será presença. E isso basta. O campo fala. A vibração transforma. Não há mais nada a explicar. Que isso se torne corrente entre os homens. Pequenos grupos. Irmandades que se fortalecem, sem precisar se exibir. Homens que compartilham campo, não ego. Essa rede vai durar o tempo necessário, até que cada um consiga andar com as próprias pernas. Mas agora, finalmente, livres, e não mais fragmentados.